Você entende de perfis a diferença entre um ótimo perfil técnico para um ótimo perfil de liderança? A maioria das empresas comete esses erros e principalmente recorrentemente. Isso quer dizer o quê? Eu pego o meu melhor vendedor e coloco ele como gerente, líder ou gestor do processo de vendas. A pergunta é, se ele se desenvolve muito bem em vendas, será que ele vai ser um bom líder? Ele está capacitado e habilitado a gerir pessoas, processos, sistema? E uma coisa, eu acabo por ferir de tirar um grande desempenho na área de vendas e colocá-lo às vezes na cadeira que muitas vezes nem ele quer. Então assim, é muito importante a gente saber distinguir perfis para fazer promoções. Vamos falar sobre isso hoje. O problema começa com a intenção certa. Minha avó já dizia, né? De boa intenção, o inferno tá cheio. Então a questão tá nisso. Imagina o seguinte: tem uma empresa que ela tem um bônus anual para todo mundo, para toda a equipe, que é um bônus conjunto de meta, beleza? E aí eu tenho uma pessoa que é o meu número 1 de vendas, que é o líder ali, que é o cara que faz acontecer, bate as metas, puxa o carro de todo mundo. Aí eu tenho a maravilhosa ideia de pegar esse cara e colocar ele como gestor da área. Bom, primeiro, todo mundo vai vender performance porque ele era relevante na performance e eu vou tirar aquela performance dele de cara do todo. Segundo, ele pode naquele momento, inclusive por não atingir a própria meta daquilo que foi provocado para ele, além de prejudicar todo mundo, ele ficar desmotivado, a empresa entendendo que é uma boa promoção. A gente precisa, antes de definir quem, o como, eu preciso de entender de perfil. Tem perfis de pessoas que alcançarão metas, baterão, serão ótimos na performance técnica, vão arrebentar no dia a dia, eu tenho que incentivar esse cara, tenho que trazer ele para perto de mim, tem que dizer pro tipo, mas ele não tem perfil de liderança. Se você pesquisar hoje, né, em tudo quanto é documentário, tá falando que cada dia que passa a nova geração tem menos perfil de liderança, eles nem querem. Porque o confronto da liderança... O que é ser líder, gente? Ser líder é dor, é problema, é confusão, é toda hora um monte de pessoas chegar, né? Você tá indo pro banheiro, eles estão te chamando. É só tratar dificuldades e desafios. Isso é que é liderança. O maior tempo de um líder, ele está envolto nisso. Decisões conflituosas, desafiantes, tratar questões de time e tudo mais. Então, assim, a pergunta é qual o perfil para isso? Porque as pessoas ficam muito preocupadas, às vezes, em plano de carreira e esquecem que dentro do plano de carreira, a definição de promoção deveria vir para o perfil. Principalmente quando eu estou falando de liderança. Obviamente, como estou falando, se o cara ali é auxiliar 1, 2, 3, ele está praticamente evoluindo ali no seu desenvolvimento técnico, né? Mas se eu vou pegar ele e transformar em gerente da área administrativa, diretor, poxa, eu tenho que entender de perfil. Eu tenho que buscar, né, indicadores. Às vezes eu mesmo não domino isso, tenho que buscar um profissional que vai fazer uma entrevista, que vai classificar essa pessoa, se ela tem aptidão, se ela não tem. E outra coisa, a gente fazer o óbvio do básico, que é perguntar se essa pessoa quer. Porque muitas das vezes, por incrível que pareça, as empresas não chegam a tratar isso. Oferecem como se fosse um prêmio, uma promoção. Imagina o seguinte, eu sou um baita de um vendedor, vivo de comissão, a empresa chega, faz um evento para comunicar a todos que agora eu sou gerente. Poxa, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Né? Então, primeiro tem que tratar com a pessoa, alinhar toda a questão financeira, como que recompõe, né? Alinhar todo o perfil, alinhar se ele tem essa experiência, porque eu falei, eu posso ter sido vendedor há 10 anos e não ter experiência como gerente ou como diretor, não entender da parte burocrática, não entender de como levar um relatório para a diretoria, né? Então, de repente, fazer uma transição de qualificação antes de ir para o ponto final, né? Dentro daquela transição, medir indicadores, medir aceitabilidade, né? O emocional, se isso está trazendo de fato um conforto a todos, medir o resultado, né? Outra coisa, às vezes as pessoas por poder querem o cargo, e quando chega no cargo, usam desse poder, inclusive, para mitigar os liderados. Então tem que entender esse lado também, que é um lado mais obscuro que as pessoas têm, muitas vezes só se reflete, né? Que diz que você quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. Então é muito importante essas transições e o acompanhamento dessas transições para saber e entender muito de perfil. Eu aqui na Narciso falo muito isso, né? Que eu contrato perfil e desenvolvo habilidades. Por falar em time, existe um custo que a gente chama de custo silencioso. É quando a liderança provoca turnover constante, desalinhamento com a equipe, desmotivação. Outra coisa que a gente encontra demais no mercado é quando o líder faz daquele negócio um negócio dele, inclusive sobre os investidores, founders e donos. Entende? O que eu quero dizer com isso?
ali cria um ambiente onde, por exemplo, quem faz tudo é o analista, mas o gerente, se for uma empresa menor, e tu bate na porta da diretoria, a diretoria entende sempre que ele é o cara, ele é que faz, e nem sequer entende o time, né? Entende o valor daquele time que está sob a tutela dele. Uma empresa maior, isso pode acontecer com o diretor, com o C-Level, né? Onde ele mesmo não provoca nada, não conclui nada, não gera valor, mas traz daqueles liderados que são pessoas muito boas, que estão fazendo acontecer, que acreditam no projeto, mas ele tem o destaque junto ali o board, né, da empresa. Isso acontece o quê? As pessoas que estão realmente fazendo, vai chegar uma hora que essa desmotivam, vai sair do processo. Quem perde muito? Perde a empresa. Eu acho engraçado que as empresas cada dia falam, não, tem que ser enxuto, tem que enxugar custo, não quer ter despesa fixa. Então, cada dia que passa, elas querem estar mais enxutas, né? Mas ao mesmo tempo que eu enxugo, né, eu trago a vulnerabilidade para o projeto gigante de dependência de pessoas. O que eu quero dizer é assim, uma pessoa então que tá tudo dando certo, a pessoa tem perfil, tá gerando resultado. Se essa pessoa sai amanhã, leva o processo todo com ela. A empresa não tem um processo de substituição, de maturação, porque todo mundo sabe no mundo real, a pessoa chega na sexta e fala, não tem segunda mais. Né? E aí como é que fica tudo? Aí quando a gente tem que recuperar o processo, que daí entra recrutamento, seleção, vai buscar uma pessoa, ver se essa pessoa tem perfil, tem que testar ela no mercado cada dia que passa, tá mais longe, currículo, entrevista de verdade, né? Prática ali do dia a dia, você tem que colocar hoje a pessoa para entregar, para depois você medir ela, não adianta só pela entrevista, você tem que criar grandes expectativas. Então, assim, o discurso não combina, né? Eu quero ser mais enxuto, mas ao mesmo tempo eu tenho que toda hora voltar e reconstruir tudo de novo. O que custa mais? Esses custos silenciosos, eu não tô falando de você ter backup caro, né? Na mesma provisão todo, mas desenvolver ali, ter um auxiliar que vai, às vezes não necessariamente ter função, mas que vai suprir ali férias, uma doença, né? Vai aprender o processo, depois transforma ele em analista. Eu gosto muito de pegar o DNA da empresa, as pessoas estão ali com o DNA e investir nelas para que elas cresçam. E lembre que o crescimento não pode ser só técnico, ele também tem que ser emocional. Porque para mim alçar cargos e voos, um dos aspectos mais importantes é eu aguentar pancada, é suportar o processo, né? Não adianta eu ter um líder fraco emocionalmente e ótimo tecnicamente. Né? Então fica essa deixa aí para que a gente possa contribuir mais com vocês e vocês entenderem esse jogo. Como corrigir esse erro sem gerar desmotivação? Vou dar um exemplo prático que eu fiz num cliente que inclusive nós temos um M&A dele. Tinha um vendedor que realmente se destacava demais de demais. Então ele era meio que ali o ídolo de todo mundo, mesmo havendo desafetos, mas as pessoas queriam estar lá, porque a meta era boa, batia, ganhava uma boa comissão, fazia um bom dinheiro e tal, então ele se tornou meio que inspiração ali para todo mundo, né? E ele mesmo tinha o desejo de um dia ser líder. A bronca dele era sempre de nunca ter sido gerente, apesar da performance dele. Quando eu entrei no projeto, que eu passei a ser o gestor, é uma empresa familiar, eu chamei ele para conversar. E falei assim com ele, cara, vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver um projeto nós dois. Você está falando comigo que você é bom, que você merece o cargo de liderança. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer uma equidade financeira, porque não adianta nada eu te promover você ganha menos, porque as pessoas às vezes não entendem isso, mas muitos vendedores dão muito mais do que gerência ou diretoria. Né? As pessoas acham que não dá para seguir na mesma linha, principalmente o vendedor que se destaca muito. Olha o que eu desenvolvi com ele. Ele passou a dar treinamentos para a equipe. Porque o que eu falei com ele? Quanto menor o abismo da distância das metas entre você e o time, mais fácil de desplugar dessas metas, porque hoje você faz diferença para a empresa, faz diferença na EBIT, na rentabilidade, no faturamento. E o primeiro passo que eu preciso fazer é você vendendo, diminuir esse gap. O que você tem de diferencial que você entende que os seus pares ali não entendem e não conseguem desenvolver? Ele montou uma metodologia, criou uma apresentação, nós combinamos com toda a equipe de venda uma qualificação fora dos horários de trabalho, onde ele mentorava a equipe e trazia as técnicas que ele usava e os exemplos que ele tinha para a própria equipe. Pós essa etapa, à medida que a equipe foi performando e o abismo foi dividindo, nesse tudo a empresa só gerava valor, melhor margem e tudo. Nós criamos um segundo passo que foi qual? Ele pegar a carteira de clientes, a gente entender aqueles clientes âncoras que naquele momento perder aquele cliente não seria estratégico para o negócio, mas aqueles outros demais, que ele entendia cada perfil dos outros vendedores, a gente foi migrando esses clientes para esses outros vendedores de uma forma mais cômoda, sem o cliente entender muito ali que estava sendo migrado e tal. Entramos com a posição de férias para justificar algumas coisas, criamos toda uma estratégia para isso. E lá no final,
Aí sim, nós compomos ele como um líder de vendas, né? E aí ele já tinha conquistado a confiança. O fato dele passar a técnica dele, né, a visão dele para os demais, todo mundo ficou muito satisfeito e passou às vezes a ver ele de outra forma também, as broncas, as implicações diminuíram. Então foi um projeto muito legal, que gerou muito valor e que existe uma satisfação constante dentro dele, sem necessariamente amanhã ser gerente, amanhã ser diretor e tudo mais. Essa é uma dica bastante legal, bem prática, que nós vivemos e aplicamos em alguns clientes. Liderar é muito mais do que entregar daí, né? Depende de manter a cultura firme da empresa, fazer os entregáveis, ter posições, né, na maioria das vezes firmes diante do todo, entender os desafios, saber receber crítica, né, entender o processo ali do desafio emocional. Então, é muito importante a gente entender que liderança não é status, é entrega e resultado. Para você que está chegando aqui agora, assina o nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e nos siga nas demais redes sociais.